Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Viana, diretor comercial da Wake. Estamos aqui no WakeCast. E nesse episódio a gente vai falar sobre soluções e melhorias para o lar. Vem com a gente! E hoje vamos receber Ricardo Dinelli. Ricardo, muito obrigado pela presença. E a gente vai bater um papo muito legal sobre casa, sobre o que tem acontecido no mercado, tanto digital quanto no varejo. E hoje a gente vai falar sobre vários temas, sobre jornada de consumo, principalmente como acontece no físico, no online. E vamos falar sobre casa e construção. Ricardo, se apresenta pra gente aí, conta pra gente a sua história. Fala, André, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Ricardo Dinelli, tenho 37 anos. Engraçado porque essa semana eu tô fazendo 10 anos de Leroy Merlin, então é um super marco pra mim também. Bom, tô na Leroy hoje como diretor regional, a gente chama de diretor de operações, então eu tomo conta de lojas, então eu tomo conta Rio de Janeiro, Espírito Santo e todo o Nordeste do Brasil. Já fiz um pouquinho de tudo na Leroy, brinco, eu entrei na Leroy em 2011 como no programa de trainee, então fiz o programa de trainee, depois eu fui gerente comercial, depois fui diretor de loja, fui diretor de compras, produto, e hoje estou como diretor regional dessa, eu falo que é onde as pessoas passam férias, é onde eu vou trabalhar, que é toda a parte boa do país. Então você já cuidou de um monte de coisa lá. Sim. Já participou do físico, da operação, deve ter passado um pouco na parte estratégica. Sim, a gente, acho que o desafio, hoje na Leroy a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né, porque o cliente, como ele é o centro, né, então o cliente está no digital, está no físico, então a gente acaba olhando para tudo. Então acho que um dos nossos desafios, um dos meus desafios é conseguir me manter antenado nisso o tempo todo, entender onde o cliente está, como ele está, qual o comportamento dele, para que a gente possa oferecer para ele a melhor solução no tempo que ele quer. E você falou uma coisa muito legal, Ricardo, se manter antenado. Hoje o consumidor, ele não é mais de um canal, né? Não tem mais o consumidor da loja física, consumidor da loja específica do Morumbi, do online, do físico. Como que vocês estão integrando tudo isso e olhando agora para o consumidor como jornada única, não mais o consumidor que tem aquele lugar que ele está acostumado a comprar? Então assim, a gente tenta olhar muito pro cliente, né? Então, obviamente, a gente fala de omnicanalidade, de divisão de canais, então tem o físico, tem o digital, mas a grande verdade é que o cliente é um só. Então, ora ele usa o aplicativo para comprar, ora ele está navegando no site, ora ele está na loja física, ora ele liga, ele usa o telefone. Então, o nosso desafio é cada vez mais entender como é o comportamento dele. Então, por exemplo, alguns dados interessantes. Hoje, uma das nossas categorias mais vendidas no digital é piso cerâmico. E muita gente fala, caramba, piso cerâmico é um produto... Como que você mostra isso? Exatamente, como é que você toma a decisão, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, Netshoes, antigamente ninguém imaginava comprar um tênis sem poder calçar. Então, isso também prova que muitas verdades ou aqueles modelos mentais que a gente tem, eles vão caindo por terra, porque o comportamento do cliente, ele vai se adaptando, vai evoluindo. Então, acho que o nosso desafio é sempre estar próximo do cliente, seja no canal que ele está usando, ou daqui a pouco um canal diferente que a gente ainda não trabalha, mas quando a gente está próximo dele, a gente consegue agregar mais valor na jornada dele. Então, hoje, boa parte relevante dos nossos clientes começam a jornada dele com a gente, por exemplo, no Marketplace. Então, nunca tinham entrado numa loja física da Leroy, conhecem a Leroy pelo digital, conhecem uma tipologia de produto, uma solução que eles não imaginavam encontrar, e aí migram ou para uma loja física ou para um aplicativo. Então, a gente tem algumas medições de cliente. Então, o nosso cliente que só visita uma loja física, por exemplo, a gente estava falando aqui, você visita a loja ali do Morumbi, né? Sim, sim. Então, se você é um cliente só físico, que só visita a loja do Morumbi pessoalmente, vai na loja e tal, você tem um gasto e uma recorrência. O cliente que transita entre aplicativo, site e loja física, o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, chega a ser 3, 4 vezes maior. Por quê? Porque a gente consegue estar mais próximo dele quando ele precisa, no que ele precisa. Então, esse entendimento da jornada dele tem feito uma diferença para ele e para a gente também. E assim, você falou uma coisa que é muito interessante, né? Você tem esse consumidor agora em diversos canais. E aí me gera uma dúvida, como que você consegue
dar uma experiência de consumo adequada. Assim, eu te dar um exemplo. O exemplo meio que eu vou lá olhar uma tinta, né? Cara, eu vou olhar uma tinta. Uma coisa eu tô vendo a tinta aplicada na parede, outra coisa eu tô vendo a tinta naquela paletinha, na paleta de cores. Mas e no site? Como que eu escolho a tinta? Como que eu sei se não é o meu monitor? Como que vocês estão tratando esse tipo, para, como você disse, piso, tinta, alguma coisa que tem uma interferência mais visual? Esse é um dos nossos grandes desafios. A gente tem uma área dentro da empresa que toma conta só disso, basicamente, que é como eu melhoro a experiência, na parte ali de customer experience, de experiência do cliente, como eu melhoro a experiência do cliente dentro do nosso ambiente digital. Então, há alguns anos atrás, você queria comprar uma almofada, por exemplo, ou um piso branco, que a gente falou, você ia entrar no site, você ia ver uma foto branca de um piso branco, num fundo branco, ou seja, zero atrativo, nenhum apelo emocional, nenhuma ambientação. Então, hoje a gente já trabalha com realidade aumentada, com espaços que o cliente consiga ver a utilização do produto dele, então seja uma almofada já ambientada, com vídeo, com 3D, então você consegue ter uma noção melhor de como aquele produto ou aqueles produtos vão compor o seu ambiente uma vez utilizado. Então, a gente trabalha muito com teste AB, a gente estava falando aqui, então, um produto que eu só tenho uma foto, ele tem uma performance, um produto que eu tenho uma foto, um vídeo, uma realidade aumentada ali, a performance dele no site é infinitamente melhor, justamente porque faz com que o cliente se sinta um pouco mais seguro na hora de efetuar a compra. Então, a tecnologia tem nos ajudado muito a proporcionar essa experiência para o cliente mais segura na hora de tomar de decisão com um produto que às vezes é mais subjetivo, né? Pega uma almofada, por exemplo, tem a questão do tato, da textura, da ambientação, né? Porque, putz, se eu for colocar uma almofada marrom, será que vai combinar com a minha casa? Então, a gente está trabalhando muito para conseguir oferecer o máximo de informação para o cliente, seja no site ou na loja física, a gente consegue fazer isso melhor, mas no site para que essas dúvidas sejam sanadas ali naquele ambiente. E eu acho também que deve ter um trabalho muito de capacitação do seu time hoje, né? Porque hoje o consumidor, ele chega preparadíssimo na loja, né? Muito. Antes, se eu fosse comprar uma furadeira, eu não furo nada, né? Mas eu gosto de ter ferramenta. Eu ia falar, eu quero uma furadeira. Hoje eu quero uma furadeira com a potência tal, tantos watts, eu quero que ela tenha martelete, que ela não tenha martelete, eu quero para concreto, quero para concreto. E aí isso acaba virando uma discussão com o vendedor, estiver preparado ali, né? Claro. No online é meio fácil de resolver. Como vocês estão resolvendo isso no físico, com tanta informação disponível? Só pra, assim, dar um depoimento, né? Semana passada, as últimas 2 semanas eu fiquei em Salvador direto, basicamente. E a gente tem a loja, a gente inaugurou a loja tem mais ou menos 1 ano e meio lá, e tiveram 3 dias basicamente que eu fiquei no chão de loja, atendendo o cliente, escutando o cliente, e vou falar, não medi isso, mas, sei lá, 80% dos clientes já vinham com um celular, com a foto do produto, com o preço do produto, fala, cara, eu quero esse produto. Então, a gente tem hoje dentro da Leroy, o que é muito legal falar, uma universidade corporativa. Então, essa universidade corporativa, ela tem como base, obviamente, formar toda a equipe, os nossos quase 10 mil colaboradores. Então, dentro dela, a gente tem uma parte mais técnica ligada a produto, então que eu consigo dar um pouco mais de conhecimento técnico para o produto, para os meus vendedores daquele produto ou daquela família de produtos. Então, por exemplo, um gerador, né, uma máquina de solda, são produtos muito técnicos. Sim. Imagina, o profissional conhece, então você imagina um profissional, um soldador, vem comprar uma máquina de solda na loja. Se a minha equipe não consegue falar de igual para igual com esse cara, sim, ele não vai sentir confiança naquilo que eu tô falando para ele. Então, a gente tem uma universidade corporativa que nos ajuda a formar todo o nosso corpo técnico. Nós temos muita parceria com os nossos fornecedores, porque eles nos ajudam também. Então, a gente tem coisas surgindo, a gente está falando de tecnologia, mas os nossos produtos hoje, eles têm tecnologia embarcada. Todo dia sai alguma coisa nova, algum produto de impermeabilização nova, uma tinta com uma tecnologia nova. Isso acontece o tempo todo. Então, a gente trabalha muito próximo da indústria, para capacitar as equipes também. E a gente tem um pedaço da capacitação que é mais ligado a soft skills, que é mais do como vender, do como atender, que é não necessariamente a parte mais técnica, mas que é mais do processo, que a gente chama ali do métier. Então, é um super desafio. A gente estava falando também um pouco antes, porque a gente tem um desafio de estabilidade de equipe. Então, imagina, se eu tenho uma estabilidade de equipe boa, eu consigo formar e ter equipes mais técnicas com 1, 2, 3, 4 anos de experiência, um vendedor que está ali em ferramentas,
Pô, 4 anos de experiência, o cara é um super vendedor. Sim. Vai conseguir falar de toda a nossa gama de produto, todas as soluções, de igual para igual, com um profissional ou com um hobbyista, que você falou que você é um entusiasta ali de ter ferramentas, vai conseguir trocar isso com você. Se eu tiver uma taxa de estabilidade baixa, ou seja, uma rotatividade muito alta da equipe, eu não vou ter essa mesma. Então, a estabilidade da equipe também é muito importante para que eu consiga oferecer esse atendimento mais técnico e personalizado dentro das lojas físicas. É muito legal, assim, né? E assim, é entender como tudo funciona, né? E eu queria... Como a jornada Omni tá funcionando para vocês, né? Porque hoje tem a compra, a venda, a pesquisa no site, no marketplace, no online, mas nem sempre o canal de pesquisa é o canal de retirada, que o canal de compra é o canal de envio. Como vocês estão conseguindo integrar tudo isso e ainda com uma pitada de grandes volumes, né? Sim. Porque assim, o cara, ele vai na loja, mas ele não sai de lá com 50 sacos de cimento. Ou ele vai no online e ele tá comprando hoje em São Paulo para mandar entregar lá longe. Como vocês estão conseguindo fazer essa omnicanalidade de verdade? Esse é um dos nossos grandes desafios. Eu acho que é uma batalha que talvez a gente nunca vá vencer 100%, né? Mas também é muito legal ver as evoluções que a gente consegue fazer ao longo do tempo. Então, primeiro que quando a gente pensa em omnicanalidade, quando a gente vai pensar em tomada de decisão do cliente, quando a gente olha para a concorrência, hoje a gente começa a entender que o comportamento de consumo do cliente, foi um pouco o que a gente falou antes, ele não é, no digital ele é um, no físico ele é outro. Não, o cliente é um só, então ele tem necessidades pontuais, então, enfim, dependendo do projeto ou dependendo da necessidade que ele está naquele dia. Acho que o nosso grande desafio é conseguir se manter útil para o cliente. Sim. E essa palavra útil é legal porque enquanto eu sou útil para o cliente e eu me adequo para atender às necessidades dele, eu vou superar, essa é a ideia, a expectativa. Então, imagina, eu lembro que foi em 2000 quando a gente montou um drive, você já teve ali na loja do Morumbi, a gente tem na lateral das lojas um drive que você pode entrar com o seu carro, com o seu caminhão e tal, para fazer retirada de mercadorias ou uma retirada agendada ou para você comprar na hora e já retirar. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos isso. Então, foi pensando nessa jornada do cliente, falou, caramba, eu tenho um cliente que ele precisa ir cedo na loja, pegar a compra dele e ir rápido para a obra. Se eu faço ele entrar na loja, tem que fazer todo o percurso, imagina, a loja com 10 mil metros quadrados, entrar no caixa, pegar a fila, carregar o carro dele, ele vai perder 40 minutos, 1 hora. Então, por que não adaptar a jornada dele, que é uma jornada mais física, mas ele precisa do produto para ser mais fluido. Então, essa rotina, essa constância de escutar o cliente tem feito muita diferença para trabalhar essa omnicanalidade muito bem. Só uma coisa que eu acho que a gente faz muito bem, a gente tem um projeto na Leroy que chama Paixão pelo Cliente. E a gente invariavelmente, escuta, faz mesa redonda com o cliente, a gente faz com compradores, ou seja, clientes que estão recorrentemente nas nossas lojas, e a gente faz com não compradores também. E a gente coloca uma mediadora, um mediador, terceiro, que não é da Leroy, que a gente fica tudo atrás, assim, do vidro, e eles falam. Eu compro, eu gosto disso, eu não gosto disso por causa disso, porque mudou isso daqui, porque eu não tenho mais esse produto, porque eu não sou bem atendido aqui. E isso é muito rico pra gente. Porque eu tentei comprar no digital, eu queria comprar e retirar, e aí demora muito para retirar. Por exemplo, retirada de mercadoria hoje, e no passado era um super gargalo da nossa operação. O que nós fizemos? Cara, como é que a gente resolve esse problema? Aí eu lembro que teve a gente trabalha com um modelo muito de autonomia nas lojas. Teve um diretor de uma loja, em São Leopoldo, que ele falou, cara, eu vou botar um container aqui na loja. Vou pegar todas as mercadorias que o cliente comprou, vou faturar, vou criar um processo, uma pessoa ali para poder entregar. Então, conforme, o André chegou ali para retirar. Seu produto já tá aqui, André. Em questão de minutos, você saía. Mas isso tem um problema de hermeticidade, não sei o que. A evolução disso foi o quê? O locker. Então, hoje você consegue comprar na Leroy e retirar no locker. Lógico que o locker se popularizou não dentro da Leroy Merlin. Mas no nosso caso, foi a partir de uma necessidade do cliente, onde a retirada de mercadoria não era uma boa experiência para ele. Sim. O que eu posso fazer? Vamos pro container, porque são produtos grandes. O locker, a gente brinca. Os lockers funcionam para farmácia. É isso que eu ia perguntar, como você faz? Você vai comprar, exatamente. Hoje, se você vai nas nossas lojas, a gente tem uns lockers que são, cara, questão de coisa de papo de 20 metros.
Porque é isso, você vai ter um pallet de tinta, você vai ter aquelas persianas com 1,60 m, 1,80 m, então a gente vai adequando a necessidade do cliente, o que já existe de tecnologia ou inovação no mercado, e a gente traz para o nosso negócio. Então, por exemplo, o NPS da retirada no locker passou de 70, ou seja, isso é muito bom. Então, assim, é muito estar próximo do cliente, escutar as dores do cliente e conseguir adequar a jornada do cliente para que ela seja o mais fluida possível, seja no canal digital ou no físico. Mas você conseguiu, vou dar uma pitada agora, você conseguiu juntar a jornada do drive com o locker? Porque imagina eu estou saindo de manhã, preciso comprar uma lata de tinta para entregar pro pintor, preciso trabalhar. Eu gostaria de fazer o pedido no meu celular, chegar e falar assim, meu pedido é esse. Aí que alguém me ajudasse, seu pedido tá aqui separado, põe no carro, isso já funciona? André, vou fazer o convite, faça um teste disso na loja do Morumbi. Hoje nosso clique, a gente chama de clique retire, sim, é em até 2 horas. Então você compra uma mercadoria, em até 2 horas ela já vai estar disponível para você buscar. Então faz o teste, depois você me liga para contar se funcionou. A gente tem tido muito sucesso. A gente tem muitas lojas que o locker fica dentro do drive. Então, por exemplo, eu dei o caso de Salvador, outras lojas não. Por exemplo, Fortaleza, o locker fica no estacionamento. Então, você não precisa necessariamente entrar no drive. Mas drive fica pertinho do carro. Exatamente, fica do lado ali do carro. Então, faz esse teste. Compra uma mercadoria e coloca para retirar e tem a sua experiência, depois você me conta. Muito legal. E tem uma coisa que o mercado está falando muito, que é a questão personalização, né? Explica pra gente como você consegue separar e juntar a personalização no físico e no digital. Porque uma coisa é, beleza, eu vou fazer uma personalização, você me falou coisa dos corredores, acho que é legal você explicar. Como que isso vai pro pro online? Acho que isso é o grande desafio do varejo de massa, né? Você conseguir entregar para o André o que o André precisa, para a Débora o que a Débora precisa, para o Ricardo o que o Ricardo precisa. Eu brinco que, eu lembro que há bastante tempo atrás a gente fazia pesquisa, então, será que o cara que comprou um apartamento, o que ele recebe de informação hoje nesses e-mail marketing? Será que o cara que comprou um apartamento vai receber uma telha de oferta, por exemplo, que não faria sentido? Então, no ambiente digital, a gente, com muita tecnologia, inteligência artificial, a gente consegue trabalhar de maneira preditiva. Então, assim, do que você comprou. Então, a gente faz uma leitura da sua compra. Quais seriam os produtos que você compraria na próxima jornada? Existe principalmente quando a gente fala de obra, existe uma sequência um pouco mais lógica. Sim. Mas também tem uma sequência que não é lógica. A gente brinca aquela história do supermercado, da fralda e da cerveja. Então tem uma sequência também, às vezes não tão lógica, mas que existe uma correlação, correlata, de produtos que as pessoas são mais suscetíveis a comprar. Então isso, o algoritmo trabalha. Então hoje a gente tem um programa de relacionamento que chama Leroy Merlin com você. Então super recomendo, se você não tiver cadastre, que tem muita vantagem, muita coisa. Mas mais do que o desconto, pelo desconto, é essa hiperpersonalização. Então é que se você abriu o seu Leroy Merlin com você, sua esposa abriu dela do lado, vocês vão ter 2 páginas diferentes ali, do ponto de vista de oferta, de próximos pedidos, de produtos mais comprados e por aí vai. Por quê? Porque quanto mais você consome, mais a gente vai te conhecer. Também você pode responder ali algumas perguntas e tal, e a gente vai te oferecendo soluções para aquilo que você consome. No varejo físico, tem um desafio, porque, imagina, você entra numa loja, a disposição da loja, ela não vai mudar. Sim. Entrou você e sua esposa na loja do Morumbi, vocês dois vão ver a mesma coisa. Então, o que a gente tenta fazer, né? Ser mais consultivo. Na loja, a gente precisa ser mais consultivo e eu preciso conseguir democratizar a minha oferta. Quando eu falo de democratizar a minha oferta, eu preciso conseguir oferecer para um cliente A ou para um cliente C que entrar na minha loja, para que ele sinta que a loja é para ele. Então, a gente fala muito na Leroy de solução, né? A gente hoje, se você visita uma das nossas lojas, você não vai encontrar marcas. Nós não trabalhamos por marca, nós trabalhamos por solução. Então, sim, você, André, precisa pintar a sua casa. Beleza, você tem uma necessidade. E eu vou te oferecer uma solução para isso. Então, eu vou ter solução para todos os gostos. Então, mas é sua casa própria ou é uma casa de aluguel? É numa zona de praia, onde você tem mais maresia e você precisa de uma tinta um pouco melhor, ou não é uma zona de praia? Então eu vou investigar, então vou ser mais consultivo para que eu possa te oferecer aquilo que você precisa, e não necessariamente o que eu quero vender. Então a gente fala muito disso. É a necessidade do cliente, e a solução que eu vou te oferecer parte da sua necessidade.
Então, mesmo a loja física sendo um ambiente mais difícil de você ter essa flexibilidade, a gente trabalha muito para que todos os nossos clientes sintam que a loja é para eles. Seja uma loja na Barra da Tijuca ou em Del Castilho, seja uma loja do Morumbi, ou a da Jafé, ou a de Interlagos. Então, todos os clientes que entrarem na loja precisam sentir, independente da necessidade que ele tenha, que aquela loja é para ele. Isso é uma verdade, né? Minha esposa é arquiteta e assim, a gente entra na loja, o canto esquerdo ali da loja, você tem a parte ali dos pisos, aí você vai virando pra direita ali, tem os chuveiros, metais. Quando chega um determinado momento, a gente se separa, porque assim, eu quero ir lá pras ferramentas, né? E ela quer ver a decoração e a gente sente... Eu vou ver o negócio ali e já volto. E realmente a gente sente ali no ambiente muito tipo assim, eu sei onde está, parece que tudo tem uma trilha que ela foi desenhada para aquilo que eu vou buscar, uma coisa está perto da outra. Então assim, a jornada física lá é muito boa. Você consegue transmitir isso pro online, onde eu tenho um cross-sell, um upsell, onde tem a história da fralda com a cerveja, mas no online? A gente faz. É legal você trazer isso da loja física, porque de novo, trazendo depoimento, né? A gente todo ano tem programa de trainee e tal, e os programas começou no início do ano agora, e eu tava conversando com os trainees e eles assim, caramba, Dinelli, eu achava que chegava um caminhão aqui, entrava produtos pra dentro da loja, botava na prateleira, passava pelo caixa e ia embora. Eu não imaginava que existia toda uma lógica e um trabalho de pensar do que é zona quente, do que não é zona mais fria, por que esse produto vai à esquerda, esse produto vai à direita, por que esse produto vai aqui, não vai aqui. Então, na loja física, absolutamente tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, tem um porquê. Tamanho do corredor, a gente estava falando um pouquinho antes. Os corredores mais largos, os corredores mais curtos, onde eu preciso ter um pouco mais de conforto, onde a minha tomada de decisão da escolha do produto ou do projeto leva um pouco mais de tempo, então eu preciso ter um corredor um pouco mais largo, um pouco mais confortável para o cliente. A lógica de implantação dos produtos, você falou, putz, a gente sente que os produtos tão próximos, mas é justamente por isso. Então, você tem a necessidade, quais são os complementares, os suplementares. Então, a gente tenta oferecer a jornada mais simples para você, até para que você... nós somos uma loja de autosserviço. Sim. Nós oferecemos serviço de atendimento personalizado, quando a gente fala principalmente de solução completa, depois a gente vai falar disso. Mas, se você precisar comprar, por exemplo, um parafuso, eu, Leroy Merlin, preciso conseguir te atender sem necessariamente um vendedor precisar te dar. Você precisa chegar na frente do linear, da gôndola, e se achar ali. Falar, caramba, eu preciso de um parafuso para madeira. Então, putz, não faz sentido ter madeira aqui, madeira lá, madeira. Eu preciso ir condensando. Putz, eu preciso de um parafuso para madeira e ele precisa ter X milímetros. E aí você, sozinho, eu preciso facilitar o seu processo de compra. No digital também. No digital, o time de growth, eles fazem isso 24 horas. Teste AB, se eu mudo a gente falou, se eu mudo a cor, se eu mudo no site, por exemplo, a gente tem mais facilidade, eu implanto um produto na loja por cor, por exemplo. Então tem todos os pretos, todos os brancos, todos os vermelhos. No site eu faço isso, não funciona também. Então eu implanto por tamanho, por exemplo. Então eu apareço os menores, depois os maiores. Então a gente tem mais essa dinâmica para ver o que vira mais quente, o que tem mais clique, aonde o cliente vai mais. Então, o site a gente consegue testar mais. E o legal, que, bom, nós nascemos no varejo físico e migramos para o digital, né? Sim. Mas o legal é que hoje, muitas das coisas que acontecem nas lojas físicas vêm ou vieram do digital. Então, uma implantação de produto, às vezes um produto que, por alguma razão, nós não tínhamos na gama, e a gente consegue fazer teste no digital, e o negócio explode, é um sucesso. Cara, então vamos trazer para a gama, porque as lojas têm o tamanho que elas têm, a gente não consegue aumentar, né? E o site é infinito, a gente tem um prateleiro infinito, mais de 1 milhão de produtos para você poder comprar lá. Então eu posso fazer teste, isso permite que a gente faça teste, fala, caramba, essa família de vaso sanitário, putz, monobloco, nós nunca pensamos em trabalhar, trabalhamos no passado, vamos fazer um teste no digital, fizemos um teste, cara, isso bombou, traz para a loja. E aí a gente vai também aprendendo muito do insumo que a gente tem nas nossas lojas, nos nossos ambientes digitais, porque a gente tem mais de 10 vezes a mais clientes passando pelo digital do que passando pela loja física. Sim. Então, a riqueza de dados que a gente tem ali é gigantesca. Então, muito desses dados são trazidos para a mesa de conversa, de tomada de decisão, na hora de construir uma loja nova, na hora de montar uma coleção de produto, quando eu vou lançar um produto novo. Para a indústria, isso é excelente. Quando a gente troca com a indústria,
Cara, o cliente está falando isso, ou seja, esse produto aqui está sendo muito clicado, essa tipologia, seja por uma característica técnica ou por qualquer outra razão, é um produto de sucesso. Então vamos criar algo nesse sentido e a gente consegue alimentar essa cadeia também até a indústria para entregar para o cliente uma solução mais assertiva. Vocês conseguem, então, com essas métricas, né, que o online traz, até capacitar o time, né? Porque talvez você tenha um produto que o vendedor está acostumado a vender aquilo porque é uma marca mais consolidada ou porque a posição da gôndola privilegia a venda, e tem um produto que está desprivilegiado. Você consegue, então, talvez por causa do digital, mudar a posição ou treinar aquele vendedor, porque, Perfeito. cara, isso aqui sai mais do que esse aqui. É uma questão de você oferecer, é uma questão de você... Perfeito. Isso ajuda, então. Muito. Não, e muitas vezes a gente entende um comportamento ou um problema a partir disso. Então a gente olha muito assim, produtos mais clicados e não vendidos. Imagina, se eu tenho essa xícara que tem 1000 cliques por dia no site e tenho 0 de conversão. Se eu tenho 1000 cliques, eu tenho uma intenção de compra. Tem um problema de preço aí. Eu posso ter um problema de preço, eu posso ter um problema de prazo, porque preço Frete. e prazo, frete, são dois, Sim. são vetores muito sensíveis ali. Posso ter um problema de preço, posso ter um problema de prazo, posso ter um problema de visualização. Então, e aí quando a gente vai pra loja, isso muitas vezes acontece. Fala, cara, esse é um produto, a gente chama de best, né, que são os produtos mais vendidos. Esse produto é o mais vendido no digital, muitas vezes, mas na loja física ele não performa. Por quê? Aí você vai ver, às vezes ele tá escondido, Sim. às vezes não tá bem implantado. Aí você olha pra loja física, a ambientação dele no digital, por exemplo, tá super bem feita, com vídeo, com foto. Na loja, não tem. O cliente não consegue ter a visualização de como aquilo vai ficar implantado, como aquilo vai estar no projeto dele. E a gente fala, caramba, então vamos mudar, vamos criar uma implantação diferente, vamos criar uma exposição um pouco mais inspiracional. Então esse bate-bola com o digital tem sido muito frequente. E é o que eu falei no começo. Pra gente, que nós não nasci não nasci no ambiente onde já tinha internet, é um exercício da gente estar sempre antenado e buscando e querendo saber pra gente não ficar pra trás. Sim. Porque senão, naturalmente, você vira obsoleto, né? Sim, sim. E você disse muita informação sobre o digital nutrir a loja, né? Mas a gente falou agora há pouco que, assim, o cliente não tem mais um canal. Ele nasce no físico e compra no digital ou vice-versa. Conta pra gente, é um caso ao contrário. Que, cara, por causa do físico, você teve que mudar a estratégia do digital, porque no digital não tava indo. Tem alguma coisa assim, porque é mais fácil, né, você trazer insumo pra cá, né? Tem coisa aqui, por exemplo, no físico vai e no digital não? Eu vou te dar um exemplo de um produto que a gente... Vou contar o caso. Eu não lembro exatamente qual foi o ano e quem foi o gerente, mas em algum momento trouxeram para uma das nossas lojas, se não me engano foi no Rio de Janeiro, tanques de grandes litragem, 10 mil litros, 15 mil litros. Imagina, um tanque de grande litragem é muito difícil de armazenar, porque ele é muito grande. Sim. Então a gente... caixa d'água é mais fácil, você tem aquelas caixas d'água empilháveis e tal. Um tanque você não consegue empilhar, ele ocupa muito espaço, a gente acaba tendo que colocar no estacionamento e tal. Eu não sei se foi um erro de compra, não sei, mas foi pra loja. Ou se o gerente falou, cara, eu vou arriscar. Foi pra loja. Vendeu, chegou 2, acabou 2 em um dia. O digital vendeu. Aí o cara, deixa eu entender isso aqui. Comprei 2, esse produto não vende na loja física tanto, mas no digital começou a vender. E aí ele começou a arriscar. Hoje, tanques de grande litragem, por exemplo, a gente vende muito bem no digital, que se tornou, entre aspas, um problema, porque são produtos gigantescos, para armazenar é mais difícil. Sim. Mas foi a partir disso, alguém percebeu isso, e isso acontece muito, então muitos gerentes, a gente trabalha com muita autonomia na ponta e muita parceria entre loja e principalmente oferta produto, né? Porque a oferta desenha estratégia, a loja executa, só que a loja está com o cliente, então você tem essas necessidades que o cliente está pedindo coisa ali, que muitas vezes a oferta não viu. Então a gente tem esse papel de nutrir e de testar coisa na loja. Então, Sim. Tô com minha equipe lá em Natal trabalhando. Caramba, quem mais do que os gerentes de Natal para conhecer a praça de Natal? Para falar, cara, aqui, acho que ao invés de vender essa almofada, a gente pode vender essa. Então isso a gente consegue fazer, mas depende muito dos gerentes e do diretor da loja de estarem super antenados com isso. Mas acontece muito. Esse caso do monobloco foi ao contrário. Começou a vender muito no digital. O monobloco é um vaso sanitário inteiriço.
Ele começou a vender muito no digital, nós tínhamos 0 na loja física, e virou uma briga na loja física, porque daí a gente fez importação, aí veio pouco, só foi para algumas lojas, não foram para todas, mas de um produto que nasceu de uma aposta no digital, a gente falou, caramba, vamos trazer isso pra loja física, e tem sido um super sucesso de venda. Todos os vasos da minha casa são monobox de vocês. Boa. Todos. Nós não combinamos isso. Não combinamos, e depois tem que dar o crédito pra minha esposa lá, que é ela que tomou a decisão. Mas tem um ponto também que é a questão da personalização, né? A gente tava falando agora há pouco, né? Qual que é o sonho de vocês quando a gente tem um CRM que ele traz dados, insumos de comportamento, de compra, de qualquer tipo de atributo, e tem o físico, tem o online. O que vocês estão mirando de próximos passos? Qual que é o sonho na questão da personalização, cara? Quando eu, André, entrar no aplicativo, ou quando eu falar com o vendedor, qual é a experiência, e tanto no físico quanto online, que vocês sonham para mim? André, assim, o que nós queremos ser é o varejo da solução completa para todos os nossos clientes. Quando eu falo solução completa, o que é isso? Eu, Leroy, faço tudo para você. E tudo mesmo. Então, bom, sua esposa é arquiteta. Você sabe, hoje em dia é super difícil você encontrar mão de obra, você contratar, você gerir mão de obra. Sim. Então, tudo que traz de dor de cabeça hoje para o cliente, quando a gente fala principalmente tempo, a gente está pegando esse ônus, digamos assim, a gente internaliza. Então, eu quero oferecer para todos os nossos clientes uma jornada, ou a jornada que ele precisar, da forma mais fluida possível. Então, você vai comprar um ar-condicionado. Na verdade, você tá com calor, você não tá comprando ar-condicionado, você tá comprando seu quarto refrigerado. Sim. Então, não se preocupa. Eu vou te entregar o seu quarto refrigerado. Você tá comprando um box para sua casa, você não vai comprar 2 placas de vidro. Eu te entrego o box instalado. Pô, estou com... quero mudar meu banheiro, quero fazer uma reforma no meu banheiro. Fica tranquilo, eu faço a reforma no seu banheiro. Me fala mais ou menos o estilo, qual é o seu estilo, desenho 1, 2, 3 projetos, a gente fecha o projeto, eu faço a instalação, eu faço toda a gestão da obra para você, sem você ter dor de cabeça. Então, eu quero ser posicionado como a empresa que entrega toda a solução do lar, ligado ao lar, para todos os nossos consumidores. Então, eu, Leroy, faço tudo para você, André. Tudo que você precisar, pode contar comigo. Seja, às vezes, algo mais corriqueiro, acabou a pilha do meu controle, quero comprar uma pilha, vou te entregar a pilha, tá tudo bem. Ou troquei de apartamento, comprei uma casa, estou construindo uma casa, quero refazer uma reforma. Então, das coisas mais simples às coisas mais complexas, nós estaremos lá para te atender. Então, o foco de vocês é vender a solução, não mais o produto. É isso aí. Então, assim, e isso tem muito a ver também com o conceito da Wake, né? Eu falo que a gente vende tecnologia para você não lembrar que existe tecnologia. Porque se você tiver tecnologia, tiver que lembrar dela, é porque provavelmente ela tá dando problema. Sim. Você tem que gastar tempo aonde? Na solução, você tem que gastar tempo na sua estratégia. Eu acho que vocês estão indo para um caminho muito bom e eu vejo que, assim, tá crescendo muito. Vocês estão com quantas lojas? São 56 lojas. É porque agora a gente tá no modelo... Você já conheceu alguma das nossas lojas Express? Eu já vi, mas eu não tive a oportunidade de entrar ainda. Nós temos lojas Express hoje, então... Vai ali em Campo Belo, tem uma. É um modelo diferente, lógico. Para você que tá acostumado com a loja do Morumbi, você tem toda aquela variedade, é uma loja de conveniência. Então você não vai encontrar... Mas você sabe o que vende no domingo à tarde para um cara que tá fazendo bricolagem e tá lá. Isso, né? E a gente... Acho que ser útil ao cliente, vou voltar de novo essa palavra, tá próximo do cliente quando ele precisa. Então, se você tá ali, você precisa de algo mais corriqueiro, uma resistência de chuveiro, uma colinha, uma pilha. Você não vai pegar seu carro, necessariamente, atravessar, ainda mais em São Paulo, você tem muito trânsito, você tem uma loja do lado da sua entrar casa. Numa loja de 10 mil metros para procurar uma pilha? Exatamente. Então, você tem uma loja de 600 metros quadrados, que é uma farmácia, uma loja de conveniência, você vai pegar e vai embora, sem fila, enfim. Então, a gente tem ido muito para esse modelo. Nós temos as nossas lojas de grandes formatos. Nós já temos 7 dessas lojas de menor, a gente chama de express. Você tem coragem de dizer que é possível hoje uma pessoa construir uma casa do zero 100% contando com vocês? Hoje é. Até da fundação, do que vem para a fundação, até na decoração, é possível? Hoje você consegue. Hoje a gente tem serviço, a gente fala de personalização e tal. Esquadria sob medida, que nós não tínhamos há pouquíssimo tempo atrás, a gente consegue te entregar hoje. Cozinha sob medida, que nós não tínhamos há pouquíssimo tempo atrás, eu consigo te entregar hoje. Uma cozinha modular ou sob medida, com preço muito bom, muito bom. Então, hoje
é mais fácil até pra gente vender isso, porque a gente consegue atender o cliente, enfim, em qualquer momento da obra ou a obra inteira dele. E quem é seu cliente hoje? Cara, hoje eu falo assim, todo mundo é nosso potencial cliente, né? Isso é uma coisa legal que acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente. É meio clichê falar disso, mas a gente não... Os nossos concorrentes não são os concorrentes tradicionais que a gente pode imaginar só que tem no nosso segmento de varejo de casa e construção. Hoje um cliente vai pensar em trocar de carro, imagina, é um grande projeto. Então os nossos concorrentes são os grandes projetos da vida de um cliente. Então, eu quero trocar de carro ou vou reformar minha casa? Eu vou fazer uma viagem com a minha família pra Disney ou eu vou mexer no banheiro da minha casa? Ou eu vou trocar de apartamento? Então, hoje nós temos um cliente potencial de 210 milhões de pessoas, que é a população do Brasil. Obviamente, nós não estamos em todos os estados, enfim, então isso é um trabalho também de expansão que a gente tá correndo com isso. A gente inaugurou agora recentemente uma loja em Bauru, aqui no interior de São Paulo. A gente está correndo com outras inaugurações, mas hoje todos os clientes são os nossos potenciais clientes. E aí já vou fazer vender aqui um pouquinho. A gente também começa a criar programas de relacionamento com os diferentes clientes, porque um cliente profissional não tem a mesma demanda de um cliente pessoa física, por exemplo, né? Uma arquiteta, como é o caso da sua esposa, como chama sua esposa? Desculpa. Daniela. A Daniela, por exemplo, ela é arquiteta. Então ela tem uma necessidade de se relacionar com as empresas de uma forma diferente do que tem uma empresa. Se você, na Wake PJ, estivesse comprando. Então hoje a gente tem programa de relacionamento para B2B, para as empresas, programa de relacionamento para o cliente profissional, ou seja, o empreiteiro, aquele cara que bota a mão na massa, que faz a obra. Programa de relacionamento para os arquitetos, que é o ArcMais, que a gente lançou recentemente. Então, a gente conseguiu e está conseguindo criar um ecossistema para que todos os clientes se sintam parte ou possíveis de interagir com a Leroy Merlin. Não, Ricardo, muito legal. Achei um papo enriquecedor. Acho que deu para dar um panorama geral para todo mundo do que dá a esperar, né, desse mundo de casa e construção. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, crescendo. Eu tenho acompanhado o trabalho, vocês estão muito à frente na questão do digital mesmo. Não é mais só uma empresa física, dura, grande, transatlântica, vocês estão bem à frente. Eu queria que você deixasse um recado final aí para as pessoas que estão assistindo a gente, enfim, o que você quiser passar. Assim, acho que é um recado mais de otimismo, assim, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, o mercado, o varejo tem passado por momentos mais turbulentos, né? Mas a gente acredita demais no varejo, no Brasil, um país continental com um consumidor, um cliente impressionante. Então a gente está super otimista com esse ano, com os próximos anos que vão vir. A gente investe muito dinheiro no Brasil, seja com inauguração. Só para você ter uma noção de grandeza, no ano passado a gente gastou mais de 40 milhões reformulando loja. 40 milhões de reais para mexer nas lojas, para deixar as lojas mais confortáveis para os clientes, mais atrativa, para que os clientes se sintam à vontade. Então a gente investe muito aqui, a gente tem muito programa de sustentabilidade, principalmente ligado ao social. Um dos nossos papéis, a gente fala, é ser muito útil para o cliente, mas ser muito relevante para os nossos colaboradores, né? Então, a gente acredita muito no que a gente faz e na forma como a gente faz. A gente tem um papel também de ajudar a desenvolver o país, seja por meio das pessoas, de um emprego digno, de um salário digno, seja ajudando os clientes a construírem os sonhos deles. Então, é uma mensagem mais de otimismo, que a gente tem certeza que o Brasil não é o país do futuro, é o país do presente, e que tem tudo para continuar crescendo. É uma empresa que não é brasileira, mas hoje já tem um coração verde e amarelo. Já, né? O pessoal briga e fala assim, Leroy Merlin. Você vai pra França, fala com as pessoas, onde você trabalha? Leroy Merlin. Ninguém entende, que é Leroy Merlin. Então, até o nome a gente abrasileirou, né? E a gente tem muita a cara do Brasil mesmo. É isso aí. Ricardo, muito obrigado. Eu agradeço. Pessoal, esse foi um Wakecast. A gente sempre vai continuar trazendo pessoas incríveis, com histórias incríveis. Mais uma vez, Ricardo, obrigado pela história, obrigado pelo papo. Acho que muita gente vai sair daqui entusiasmada para trabalhar no varejo, entusiasmada para investir em tecnologia, continuar acreditando no país. Em algum lugar aqui vai ter os nossos links para os próximos episódios. Siga-nos nas redes sociais e eu te espero pro próximo. Valeu!